E aí pessoal, Brizu aqui, sejam bem-vindos à nova temporada do Desafio do Construtor. O tema dessa vez será pós-apocalíptico. Ele foi indicado pelo Teso, ele foi o ganhador da última etapa. Bom, o desafio dessa vez vai ser bem interessante. O Teso escolheu um desafio muito bom, então ele escolheu que o tema fosse focado em cenário, então não necessariamente a gente tem que tirar fotos de vários ângulos da construção, e sim de um único ângulo. Então dá pra gente mascarar bastante coisa, né? E não ter tanto trabalho assim. A ideia é fazer algo bem The Last of Us, vamos dizer assim, né? Tipo uma construção urbana, mas que o mato, né, tomou conta da construção, né? Acho muito bom que você vai poder ter uma experiência com texturização, brincar com o mato, né? Saber escolher os bons pontos para colocar na construção. Essa etapa não terá limite de tamanho. Teso pediu para ser livre, então você pode fazer do tamanho que achar necessário. Eu recomendaria você fazer algo mais simples, né? Para não levar tanto tempo e não ser tão trabalhoso, né? Fazer algo mais simples e divertido. Só não faz que nem eu que fiz algo enorme, né? O vídeo é muito mais para inspirar você a construir e ter uma ideia de como será o desafio. E é isso. Bom, eu escolhi minha construção fazer uma igreja. Eu tava pensando em fazer uma casa americana, mas senti que queria fazer algo um pouco maior, porque eu queria fazer a construção por todo, né? Aí achei que a igreja ia cair melhor, né? Como que eu já tinha algumas experiências, então... Aí eu achei uma referência, aí eu fui usando ela como base para ter uma noção. Aí eu só fui aplicando, né, alguns detalhes, fui tentando fazer. Nessa parte, como posso dizer, né, eu errei na proporção. Eu acabei fazendo essa parte central aí muito grande. Aí eu começo a dar uma mudada para se encaixar, né, e tudo casar com a proporção certinho. A construção da referência, ela é um pouco amalerada, né, e como que não tinha o tom certinho, eu parti usar a pedra, porque a maioria das igrejas, né, tem esse tom. Aí eu fico, pô, vai ficar legal. Aí eu uso a texturização, aí fica um ar bem mais gótico, né. Eu pensei, vai ficar legal. Qualquer coisa depois eu mudo, né, vai experimentando os blocos e vai fazendo. Já puxo a igreja mais para trás, para ter já uma noção de tamanho, e começo a decidir a sua dimensão, né. Nessa parte de trás eu tive dificuldade porque eu não estava encontrando a referência. Eu acabei abrindo o Google Maps e procurando na igreja e achei como era. E cara, eu adorei esse formato, eu achei bem diferente e acabei fazendo. Começo a dar atenção na parte da frente e eu decido fazer a avenida, né? Eu não sei se é uma avenida ou uma rua, porque eu quis passar muito mais a cara urbana, né? Na referência, na lateral da igreja tem meio que um cemitériozinho. Eu já comecei a planejar como que seria e fui crescendo o terreno. Como que eu sou um pouco ansioso, eu já começo a texturizar, eu gosto de brincar com as cores. E eu começo a ver como que fica no telhado e eu fico apaixonado com, sabe, com como que as cores se casam muito bem, né, com a construção. Bom, agora no outro lado faço a texturização do telhado, né? Só dou um barra copy e começo a fazer a decoração do cemitério, né? Que são os túmulozinhos. Eu literalmente só joguei, não fiz um padrão assim. E eu fiz tudo na mesma tonalidade para depois eu fazer a variação de bloco. Só que eu acabei me esquecendo. E aí eu começo a fazer a decoração na frente da igreja, dou alguns detalhes e começo a fazer os arbustos. Aí como que a minha ansiedade fala mais alto, né? Aí tem que texturizar o chão. E, por último, colocar as árvores, que é o meu ponto fraco, vamos dizer assim, né? Que eu tive que ir lá buscar porque eu não sei fazer, né? Bom, agora chega a hora, né, da destruição, né? Fazer o degradamento da igreja.
Agora é bem simples, né? Só jogar planta. Não é só exatamente jogar planta, porque você tem que saber uns lugares ideais, né? Porque casa bem, né, com a construção. E não abusar tanto também, né? E você saber equilibrar muito bem isso, né? Aí eu fui colocando, testando alguns blocos, texturizando e tentando, né, compor mais na construção. Gostaram da minha skin? Bom, eu tô querendo fazer que todas as etapas eu faça uma skin personalizada, né? Aí pra combinar com o desafio, mas pra brincar, né? Fazer algo mais diferente. A minha ideia foi fazer uma igreja, depois degradar ela, né? Degradar assim, né? Destruir ela praticamente, né? O tema não é necessariamente tem que ter um perímetro, né? Eu fiz muito mais só pra me demarcar e eu ficar ciente. E o desafio ele é muito mais cenário, né? Digo assim, eu fiz até essa casinha aqui muito mais pra me marcar, né? Aí, assim. Aí o desafio vai ser muito mais uma composição, como posso dizer, uma área, um ângulo de visão da construção. A ideia é muito mais você trabalhar isso, porque a ideia é você fazer o cenário, né? Saber colocar os elementos e fazer um cenário bonito, né? Digo assim, né? Você não precisa fazer essas decorações aqui atrás e fazer tudo bonitinho aqui, né? Então você só precisa fazer a frente. Fazer algo bem fake, vamos dizer assim. Porque esse tema é bastante detalhe. E eu gosto dele porque você brinca muito mais com decoração. Então você aprende muito mais decorar com o mato. Você pode brincar também com as texturizações. E aí você não tem que ter todo esse trabalho aqui de fazer tudo aqui por trás, porque, sabe, não tem pra quê. Eu fiz porque eu sou bobo. Então, é isso. Mas aí a minha igreja eu me baseei numa igreja real. Tem esses arbustozinhos, tem os pilarzinhos ali atrás, a torre também. E o cemitério aqui na lateral, né? Aí, mas eu não quis fazer tão fiel assim não, só quis me basear mesmo, né? Pra ter uma ideia e fazer uma igreja e vou fazendo do meu jeito. Pensei em só colocar mato, né? E fazer tipo um ambiente pós-apocalíptico, como se, sei lá, passaram-se, sei lá, 600 anos é demais, né? Passaram vários anos, né? E aí o mato tomou conta da construção. Eu usei aqui algumas TNT, né, pra fazer alguns buracos, como, sei lá, ou o telhado caiu, ou caiu alguma coisa que foi caindo, ou, né, por falta da manutenção, né? Ali em cima ali ficou um estrago feio. Eu não vou negar que quando eu comecei a fazer o mato espalhando por aqui, eu comecei a ter preguiça. Ainda mais nas árvores, né? Que eu não sei fazer árvore. Eu peguei umas árvores, coloquei aqui. Eu queria ter colocado mais, né? Pra dar uma impressão mais de mais mato, né? Mas acho que já tá bom, sabe? Eu acho que já passa a ideia. Aí como você pode ver, ó, eu comecei a colocar os matos aqui e quando chegou aqui, acabou. Aí é isso, acabou. Por quê? Não sei, acabou. Preguiça. Aí desse lado aqui eu coloquei um pouco. Aí como se esse lado aqui tivesse mais mato, né? Aí aqui tivesse corrompido mais, né? Tipo, pegado mais. Aí ficou legal. Por dentro aqui eu não fiz nada. Mas, cara, aqui por dentro ficou bonito, hein? Imagina fazer um chão aqui, as cadeiras tudo destruído. Aqui seria legal ter feito uma janelona, né? Pra ter uma luz aqui. Ia ficar doido. Mas como que o interior não precisa, então whatever, né? Outra coisa que daria para melhorar aqui são essas decorações, né? Que eu usei o mesmo bloco. Seria bom ter feito alguma variação, né? De outros tons de pedra, fazer com granito, que é o granito, esse daqui, né? Aí faz uma variação, não fica no mesmo tom. Na referência é tudo grama aqui. Aí eu quis deixar assim também. Outras coisas que eu brinquei em fazer foi a texturização aqui no chão.
Engraçado que desse lado é uma coisa e desse lado aqui é outra. Eu fiz esse aqui primeiro, né? Eu achei interessante. Aí quando cheguei aqui, acho que eu vou fazer diferente. Vamos ver se fica legal. Aí eu fiz, aí eu gostei dos dois. Aí eu fiquei, qual que eu uso? Eu fiquei, deixa os dois. E tá tudo bem. Aí aqui eu fiz uma rua, como se, né, tivesse... pra mostrar que tá na cidade mesmo, né? E é isso. Não sei se tem muita coisa que falar. Faz tanto tempo que eu não gravo, nem sei o que tem que falar. Mas, cara, eu gostei muito do tema, foi legal. Só foi triste, assim, né? Destruir a construção, mas assim, ficou muito bonito com esse mato. Aí o mato eu brinquei muito com. Qual que é o nome? Com. Ai, eu esqueci o nome. É o musgo, isso mesmo. Aí eu brinquei com musgo, fiz a texturização, né? O degradê bonitinho da pedra com musgo, com o próprio musgo e a lã, para dar uma textura mais escura, né? E assim, tipo, dá uma ideia mais de sombreado e compor mais, né, na construção, né? O tema, ele é muito mais urbano. Então você tem que pegar alguma casa, alguma coisa, alguma estrutura e degradar, sabe? Tipo, fazer que um mato cresceu ou fazer alguma destruição, eu acho que casa muito bem. Algumas ideias que seria legal ou fazer uma biblioteca, fazer uma casa americana que é mais simples. O que mais que tem? Um corpo de bombeiro, aí você faz um caminhão de bombeiro e, sei lá, você coloca mato, né? Aí fica legal. Lembrando que, né, não precisa fazer fundo, né, que nem eu aqui. Fazer algo mais simples. E eu, de começo, estava pensando em fazer ou uma biblioteca ou uma casa americana. Eu gostei dela porque era algo mais simples, né, mais pequenininho. Porque eu já faz muito tempo que eu não construo e tá voltando a fazer algo tão grande assim, né? Acho que era loucura, né? Bom, eu falo em fazer algo mais simples porque acredito que tanto eu, tanto outras pessoas que possivelmente for fazer o desafio, sabe, faz bastante tempo que não constrói. E acho que o grande problema é você querer pegar um tema grande e você, sabe, você começa a fazer e vai se atrapalhando, né? Decidi fazer a igreja porque ela é grandinha, né? Vamos dizer assim, um desafio um pouco médio, bom. Aí a minha dica vai, sabe? Se for fazer, tenta pegar algo simples. E lembrando que, tipo, por exemplo, você quer fazer uma igreja, você pode fazer só isso daqui, ó. Sabe? Você fez um matinho, isso. Cara, tá ótimo. Esse você cumpriu o desafio, sabe? Aí você não precisa fazer isso, sabe? Você pode colocar umas árvores ali atrás só pra caber na foto, sabe? Uma coisa legal que o pessoal faz, eu acho que seria até bom eu ter feito na minha construção, era subir tipo uma parede aqui, grandona, e você faz meio que um desenho aqui, né? Tipo um cenário para compor com a construção, né? Aí no caso seria legal, ou você faz umas árvores, né? E no fundo faz tipo uns prédios, mas assim, né? Não precisa fazer detalhado, né? Vamos dizer assim, né? Tipo uma pixel art, então você faz algo bem simples. Mas para mostrar que é algo distante mesmo, né? Então, necessariamente, você não precisa fazer a construção toda, né? Eu acho que assim já facilita, digo, para quem quer construir, não tem tanto tempo, ou, sei lá, não quer encarar algo, não quer ter todo o trabalho, né? E é bom, né? Porque você faz, tipo, por exemplo, você faz só a frente, aí caso um dia você, sei lá, tá a fim de construir, você termina, sabe? Acho que é muito mais você conhecer o tema, fazer algo diferente da sua rotina, e é isso. Bom, algumas dicas que tem que passar é só saber usar bem o mato, né? Não é só tacar, né? Tem que saber, né? Tipo, quais lugares seria interessante do mato ficar. O mato eu digo esses daqui, né? Como posso dizer, nessas vinhas, tipo, como se estivesse adentrando na construção. Nossa, adentrando é estranho. Aí eu vi uma referência muito boa. Ele fez uma construção do filme lá do Porco Rosso, do hotel. Agora eu não lembro o nome do hotel. O hotel em si, ele tem umas vinhas assim tá assim, né, em alguns cantos. E cara, ele fez uma decoração muito bonita, me inspirei bastante nele. E aí ele fez, né, colocou as folhas e colocou isso aqui, né, como uns matinhos para dar mais impressão de, eu não sei a palavra. Outra coisa que ele colocou também que foi muito bom que eu coloquei aqui foi o muro, né, com musgo.
Que aí você consegue moderar bastante. Outra coisa que ele usou foi escada, que eu não cheguei a usar a escada, né? Tipo, você pega a escada com musgo, né? Aí você consegue fazer um formato mais diferente. Cara, quando eu comecei a fazer a construção, eu comecei a fazer bastante errado. Na timelapse dá pra ver bastante que eu tava fazendo uma proporção muito fora. Assim, eu gosto de construir, sabe? É isso. Você vai fazendo devagarzinho, você vai vendo que, sabe? Do nada você percebe que você fez tudo errado. O maior ponto de você construir é você aproveitar o processo. Você vê que cada hora você tá evoluindo. É lógico que vai chegar um ponto que você, né, vai cansar e não vai querer mais colocar bloco. E tá tudo bem, sabe? Você dá um tempinho e depois volta. Ou qualquer coisa, você faz uma outra construção e depois você volta para essa, você vai ter mais ideias para fazer e é isso. Assim, eu acho que ficou faltando uns passarinhos aqui, né? Nossa, ia ficar muito bom. Aí o passarinho coloca, tipo... Eu nem lembro como que faz um passarinho. Poso. Quem sabe fazer passarinho é o máximo. Então, galerinha, no tutorial de hoje a gente vai aprender como fazer um passarinho com cristozinho. E aí, ficou legal. Ficou legal mesmo. Aí eu fiz uma urubu, filho. Esqueça. Ficou bonitinho. Vocês gostaram do meu urubu? Mas é isso, gente. Estou voltando com o desafio. Vai ser muito importante para mim. Por mais que eu estou bastante ocupado no meu dia a dia. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Eu só peço compreensão de vocês. E eu gostaria que vocês pudessem me ajudar também, né? Tanto me dando dicas de tema, dando sugestão que seria interessante fazer lá no Discord. E eu queria focar no Minecraft porque é um conteúdo que, sabe, eu gosto, me sinto bem fazendo. E eu tô com saudade de fazer ele. Eu gosto de construir, cara. Nossa, me dá uma paz. E é tão bom, sabe? Você vê a sua construção aqui, sabe? Tipo, você, caramba, fui eu que fiz, sabe? E é muito bom. E o mais legal é que, tipo, você tá construindo com seus amigos, sabe? Tipo, um vai compartilhando a ideia que tá fazendo, o outro faz de um jeito, você fica, cara, não fiz desse jeito, olha que legal. Tipo, por exemplo, o passarinho. O passarinho ficou estranho. Certeza que quando eu mandar lá no grupo, o pessoal vai falar, pô, o que você acha de não fazer assim, sabe? É muito bom, sabe? Você tá compartilhando com pessoas boas, sabe? E aí é uma energia boa e é bom, sabe? Você se sente bem. Ai, ai. Mas é isso. Bom, então é isso, né, galera? Esse mapa vai estar para download. Provavelmente vai estar no link da descrição ou lá no meu Discord vai ter. Tem mais alguma coisa para falar? Sempre tem, eu sempre esqueço, merda. Tem o Discord. Se você quer participar, entre por lá. Eu vou mandar algumas referências de algumas construções, caso você queira mais algumas coisas. E vamos ajudar a crescer essa nova comunidade. Acho que o que seria mais interessante é a gente, sabe, trocar informações, como a gente sempre trocou no Discord, né? Então, só que agora trazendo pro YouTube, né? E acho que seria bom que assim a gente traz mais pessoal lá pro Discord, a gente faz novos amigos e, sabe, o ambiente lá é tão bom. O que mais queria era, sabe, ajuda de ideias de temas, ideias de desafios. Tô querendo fazer tutorial, tô querendo trazer outros vídeos, tipo, sabe, pegar alguma construção de alguma pessoa e trazer o meu estilo pra construção, sabe, ainda assim dando dicas, o que seria bom acrescentar. E eu acho que, cara, construção no Minecraft é um hobby tão bom e ter esse ambiente agradável para você poder compartilhar à vontade sem ninguém, sabe, te massacrando porque, sabe, você usou um tipo de bloco errado, sabe. Se você tiver algum amigo que joga Minecraft, está desanimado a construir, talvez ele até constrói, né? Chama ele pro desafio. E outra coisa muito importante também é você me ajudar, né? Já que o canal é novo, né? Não esqueça seu like. E o seu comentário, cara. Eu adoro comentário, cara. Comenta aí suas ideias, o que você quer ver. E é isso, cara. Porque agora será a nossa comunidade. Chegou a hora de espalhar a palavra da melancia. Então é isso, gente. Muito obrigado a todas as pessoas que sempre estão comigo, sempre me motivando. Muito obrigado e uma boa etapa para vocês. Qualquer coisa eu tô lá no Discord, só chamar.